Olá! Hoje eu vou falar de relacionamento, uma das coisas mais importantes para a nossa vida pessoal, e para o nosso trabalho. Na vida pessoal, os nossos relacionamentos, eles precisam de dedicação, mas nem sempre a gente precisa de alguma estratégia ou controle, correto? É melhor deixar fluir, e dar o melhor de si. Já quando a gente pensa em relacionamentos comerciais, profissionais, a estratégia e o acompanhamento, eles são fundamentais. É claro que você acaba se aproximando e se tornando amigo de muitas pessoas com quem você trabalha, mas depender apenas das afinidades, das amizades que surgem no caminho, quando se trata de profissão, é um grande erro. A gente precisa conhecer o ecossistema completo, tanto os clientes quanto os concorrentes, empresas relacionadas à sua atividade, pessoas influentes no mercado e todo mundo que foi importante nesse meio. O ser humano ele se desenvolve através do conhecimento e das suas experiências. Mas a nossa vida é curta, a gente tem um limite. A gente não consegue, nem temos a oportunidade de viver todas as experiências do mundo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aprender com a vivência dos outros. Então, os relacionamentos, eles te trazem isso. Eles funcionam como uma grande rede de apoio, onde você pode aprender com as histórias, impressões, pontos de vistas, erros e acertos de todas as outras pessoas. Os bons relacionamentos, eles multiplicam o seu poder de análise, de ação e de criação. Quando pessoas de áreas ou de perfis diferentes se juntam para pensar, é sempre uma combustão interessante. Os diferentes, as opiniões que divergem, elas são um terreno muito fértil. Mas os relacionamentos, eles não são algo que se compra, ou pede por quilo, é igual a cultura. Então a gente precisa conquistar, cuidar e o mais importante, aprender com elas. De nada vale um relacionamento, vazio ou unilateral. Nesse vídeo eu vou falar de relacionamento com o mercado de uma forma geral e com o seu cliente. Eu não vou entrar aqui em relacionamentos com a equipe porque a gente já falou bastante disso no módulo passado. Vou começar com o relacionamento com o mercado. Eu sugiro que você tenha objetivos claros, que você não conte apenas com os encontros que vão acontecer naturalmente, como eu falei. Faz um mapeamento consciente das pessoas que podem ser importantes para o seu negócio. Mas não foca só nas pessoas que você já conhece. Faz uma lista de quem falta conhecer. Quais são os mercados, os nichos que você ainda não conseguiu atingir, Quais são as panelinhas todas? Faz um mapeamento disso. Com quem hoje você tem uma relação distante, mas gostaria de se aproximar? Quem você ainda não conhece e como você poderia conhecer? Quem é que pode te apresentar? Quais são os eventos que você precisa frequentar para conhecer? Os relacionamentos, além de serem muito nutritivos em relação ao que se aprende com os outros pontos de vista, eles são fundamentais para abrir portas. Eles são os que trazem as grandes oportunidades para você. Então aqui a gente não vai falar das marcas ou das funções, a gente vai falar das pessoas. As empresas são feitas, no final das contas, por decisões de cada uma das pessoas. Desde quem bate o martelo ao dono da empresa, todas as relações elas podem ser decisivas na qualidade da sua entrega. Eu fiz muitos casamentos onde quem me salvou na hora de um grande sufoco não foram os donos das empresas, com quem de repente eu tenho mais amizade, mais intimidade. Eu fiz um casamento no Museu Histórico Nacional há muito tempo já, numa dessas épocas de verão em que o Rio de Janeiro inunda. E o Museu Histórico, que foi onde foi o casamento, inundou, alagou todo. A cerimônia ela já estava terminando e a gente ainda estava lá com uns 3 dedos d'água em cima da pista de dança. E quem estava comigo lá nessa hora? Todos os garçons, os manobristas, as copeiras, enfim, com quem eu sempre fiz questão de conversar. Sempre que eu podia, a gente troca uma camaradagem, um carinho especial. Parece que a gente serve a guerra juntos, Rola uma irmandade que não é exatamente uma amizade, mas que torna um time, unido, que sempre que alguém precisa, o grupo inteiro se une. Isso é relacionamento. Isso se tece no dia a dia, não é quando precisa. A gente tem que ter todos os relacionamentos como chaves importantes para a gente ter esse acomodamento social. A gente pertence a um grupo e a gente entrega valor e
recebe valor desse grupo. Relacionamento é uma das coisas mais importantes que você tem que cuidar para sua empresa ser querida, ser amada, ser recomendada. As relações, elas dão o suporte que a gente precisa. E todos os relacionamentos são importantes. E apesar desse enfoque humano, eu acredito que a gente deve concentrar os nossos esforços, dedicação e atenção com uma certa disciplina e visão estratégica. Afinal, aqui tem amor, mas também tem negócio. Sugiro que você crie uma tabela com pelo menos 3 categorias de relações que você precisa estabelecer, Com pessoas que fornecem insumos para a sua produção, com pessoas que trabalham com o mesmo serviço ou produto que você e pessoas influentes do mercado. Somando mais os clientes e os potenciais clientes, que a gente vai ver adiante, você vai ter um plano de estratégia de relacionamento completo com todo o seu ecossistema. Para apoiar a estratégia de relacionamento, a gente usa 3 ferramentas diferentes. A tabela que eu sugeri, para organizar as relações com seus parceiros, concorrentes e mercado, que podem ser tabelas em Excel, Numbers ou até um caderninho mesmo. E um outro sistema para organizar a relação com seus clientes. Esses sistemas, eles são geralmente conhecidos como CRM. A gente até está fazendo o Casime B2B e lá já tem como você organizar as coisas simples de um CRM. E os potenciais clientes, a gente vai ter o funil de vendas, que é um vídeo que vai ser visto com profundidade só para esse tema, Bom, vamos começar. Primeiro eu vou falar dos parceiros que de alguma forma compõem a sua entrega. No caso do fotógrafo, por exemplo, quem faz o álbum, manutenção dos equipamentos. No caso dos buffets, cada um dos fornecedores, de hortifruti, peixe, bebidas e o que mais tiver. Maquiadores têm seus importadores ou cabeleireiros e por aí vai. São tantos os tipos de parcerias, que não é a minha intenção aqui entrar nos detalhes. Eu só quero trazer atenção para algumas dinâmicas importantes. É importante ter um mapa dessas suas relações, Nesse caso, uma tabela com seus parceiros de produção, para organizar em um mesmo lugar o seu grau de satisfação, de insights sobre melhorias, para consolidar tudo o que pode evoluir nessa parceria. Vale a pena se dedicar a essa relação, porque quando ela for importante para sua entrega, quanto mais você se relacionar, mais música você vai tirar dessa parceria, Muitas das melhorias ou grandes ideias de inovação, elas aparecem em assuntos periféricos. Então, dedique-se a essa relação. Faça perguntas fora do escopo de compra e negociação de preço, sabe? Descobre o grau de paixão que esse fornecedor tem pelo trabalho. Pergunta como a empresa começou, desde quando trabalha lá, quais são os planos, o que está achando do mercado, como a tecnologia afeta o futuro desse setor. Faça perguntas vagas, converse. Esses papos informais, eles são muito importantes, porque eles têm um enorme potencial de revelar muito mais do que qualquer pesquisa orientada, porque é livre. Então ali acontecem insights mais impossíveis de você antever. Além de dedicar tempo, de conversa, eu acho fundamental para ter uma relação saudável que você saiba quais são as suas opções. Se você usar uma planilha para essa organização, você deve inserir os concorrentes dos seus parceiros também. E sempre que uma informação relevante aparecer para você, anota na planilha. Seja preço ou as vantagens dos parceiros, alguma coisa que alguém falou, deve estar claro e anotado para você conseguir voltar lá e ter um grau de comparação. Crie esse espaço onde você organiza as suas expectativas comerciais e as entregas que você recebe e o que pode melhorar. E conversa. Às vezes, ao invés de mudar de fornecedor, vale muito mais a pena você educar o profissional que você mais confia. Afinal, são as pessoas que movem as empresas. Mas a gente não pode confundir a amizade com o trabalho. E não observar as opções, quais são, o que tem aí no mercado, pode gerar um relacionamento acomodado, que vai ser péssimo, muito estressante no longo prazo. Porque aí vai ter um momento em que vai ficar visível a vantagem competitiva do outro e vai parecer uma traição. Se você estiver alerta, seu fornecedor vai ficar também. E aí ele não vai ter que perder o cliente. Então, dedique-se a ele. Envie artigos sobre o que você tem visto, do tema dele, ou que você achar que faz sentido para uma comunicação mais próxima e criativa, para que você esteja sempre sondando o grau de interesse em evoluir o trabalho dele,
Vamos aos concorrentes. Nós brasileiros, a gente é muito passional, né? A gente é muito ciumento. Então a ideia de procurar um concorrente que a gente não tem muita relação, né? Para algumas pessoas pode soar como humilhação. Parece que rola uma perda de prestígio, né? Ao fazer isso, né? Parece que tá puxando o saco. E na verdade pode ser o oposto. Tudo depende da maneira como é conduzido. Pode ser uma atitude que te aproxima e aprofunda suas relações. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma regra básica de qualquer relacionamento. O que é ser um bom amigo? O que é ser uma boa pessoa para se ter por perto? Com consciência ou inconscientemente, a gente se aproxima das pessoas que nos acrescentam algo. Pode ser diversão, informação, acolhimento, mas tem que valer a pena. Nas relações pessoais, o filme muda um pouco de figura, mas aqui a gente está falando de relações profissionais. Portanto, esse detalhe sobre ser alguém que entrega valor antes de receber é a regra que mais importa. A gente sempre tem que olhar um concorrente, um colega de trabalho, alguém do mercado, alguém que te indica com esse olhar, o que eu posso fazer por ele. Mas como toda regra existe uma exceção, às vezes a relação muito bacana se estabelece com um concorrente justamente em um momento em que você precisa de alguma ajuda ou informação. E aí você entra em contato e pede essa ajuda. Eu acho que isso tem até a ver com o instinto animal territorialista, sabe? Se você chega na humildade, colocando o problema na mesa, sem joguinho e pede ajuda, raramente alguém vai te recusar. Porque você não trouxe o jogo do poder para a mesa, sabe? Ao contrário disso, se bem conduzido, com respeito, normalmente as chances são de que vocês se tornem bons amigos. Pelo menos bons colegas que às vezes trocam algumas opiniões e algumas ajudas, né? Às vezes, uma conversa íntima, né, sobre o mercado pode criar até uma ideia de projeto em parceria e vocês podem estreitar relações a partir, né, desse primeiro entrosamento. E as parcerias são muito importantes. Parece que elas vão tomar grandes proporções nas próximas décadas. Existem especulações que apontam que cada vez mais empresas concorrentes vão se juntar para ganhar força, dividir tarefas específicas e dominar mercados, né? A gente vai lidar com vários CNPJs interdependentes que juntos realizam uma mesma missão. Eu não vou voltar aqui em missão, visão e valores, mas eu vou lembrar que são as bases por onde tudo deve ser pensado, inclusive as suas relações, as suas parcerias. Porque se você fizer uma parceria que resolve a sua missão, faça a parceria, né? A missão, visão e valores são os norteadores de todas as nossas ações. Como agora a gente está falando de concorrentes, então eu quero deixar aqui um conselho. Se você ainda não tem um concorrente direto, que atinge o mesmo cliente e tem um posicionamento bem parecido com o seu, desses mesmo que você divide o mercado, próximo de você, que você tem alguma intimidade, você precisa começar por aí. Como eu comecei falando no vídeo, a gente tem um tempo limitado nessa vida, né? As nossas experiências também são limitadas. Então, aprender com as experiências dos outros e de um concorrente direto, né? Alguém que vive as mesmas dores que você tem, pode ser muito bom para você. Vocês podem trocar muitas informações, vocês podem dividir o mercado de forma mais amigável do que na implicância territorialista, né? De competição. É claro que existem casos complicados, né? Eu não sou boba. Mas quer saber? Eu deixo esses de lado, juro. Eu nem penso neles para não desviar o foco do progresso. Então, se você tentou uma comunicação honesta, entregando valor e não encontrou resposta, segue o barco. Isso vai mesmo acontecer, mas isso não deve te impedir de procurar uma relação saudável com um bom concorrente, porque muita coisa boa pode sair de uma parceria como essa. Alguns exemplos possíveis: desconto se juntarem pedidos de insumos, dividir nichos irmãmente, indicação de clientes e funcionários, ações de marketing em conjunto. Enfim, as possibilidades são infinitas. Dá para fazer muita coisa boa se a gente deixar essa bobagem de não se juntar com concorrentes. Além das vantagens econômicas mesmo, né? Tem toda a troca das conversas no dia a dia de quem vive uma vida parecida com a sua.
Às vezes a gente só precisa desabafar, né, com alguém que entenda o nosso dia a dia e não seja da família, pra gente não ficar trazendo essas questões. Então quem tem uma empresa igual à sua, você vai ver, quando vocês tiverem uma intimidade e conversarem, vai ser maravilhoso. Aqui no mercado carioca, quem dá um exemplo incrível nesse sentido são as empresas de imobiliário. Eles são super unidos e trocam muitas informações para que todos melhorem. E cada um fazendo a sua entrega. Eles dividem direitinho, é lindo de ver. Cada um na sua, ninguém entra no do outro, então eles vivem muito bem. Concorrente, quando é visto como inimigo, só gera frustração, ciúmes e uma competição às vezes desleal. Mas se a gente pensa que todo concorrente é uma grande oportunidade, né, a gente pode encontrar parcerias, conselhos, ideias novas, né, muitas coisas boas. E quando não rolar, segue o baile, a fila anda. Não gasta tempo com o que não dá certo, foca no que dá certo. Toda relação envolve um custo de oportunidade. Então, o tempo da gente não é infinito, então a gente tem que escolher com quem a gente vai gastar energia. Fluiu, vamos embora. Não fluiu, deixa pra lá, né? Agora eu vou falar um pouquinho da relação com o mercado, né, como um todo, mas em especial com as pessoas que mais influenciam os noivos a fecharem o seu serviço. Geralmente são os cerimoniais, né, e decoradores. Já para os cerimoniais, os que mais indicam são as casas de festas, os decoradores, buffets. Isso varia muito, mas é muito importante que você garimpe essa informação. Você precisa saber quem são os serviços, os setores, as pessoas que mais te indicam. De onde vêm os seus clientes? Quem do mercado recomenda você? E fazer um trabalho de potencializar essa indicação, dando argumentos e instrumentos, né, para facilitar o processo. A tarefa mais importante com relação ao mercado como um todo é o relacionamento livre, sem agenda, mas com bastante entrega. Sempre que puder fazer algo por alguém, desde comentar seus posts, elogiar alguma ação, prestigiar em evento, convidar para eventos, enfim, o que passar por você e você puder entregar algum valor, entregue. Essa conta não é direta e reta. É uma teia de relações espontâneas que funcionam como o SEO do Google. Se os DJs, doceiras, maquiadoras, cerimonialistas, pessoal de mobiliário, floristas, garçons, celebrantes, estilistas e todo mundo mais conhecer e gostar de você, pronto, você vai ter um terreno fértil para crescer. Focar apenas em quem te indica ou se relaciona, né, com o seu trabalho diretamente é um grande erro. Então, seja um fornecedor ativo, circula, entrega valor, né, se comunica com o mercado em geral, que vai ser muito saudável para você. Mas agora eu vou falar das ações direcionadas para o grupo de fornecedores que te indica. Aqui vale várias ações específicas para instrumentar esse fornecedor para te recomendar de forma mais eficiente. Não entre em contato com os cerimoniais para pedir que te indique. Pedir não vai funcionar. Se ele já tem uma outra opção com quem ele já tem experiência, o que faria ele te escolher? E se o cerimonialista já te indica, pedir só vai mostrar fragilidade. E por mais que você tenha uma excelente relação, né, essa atitude ela só dificulta as coisas, porque gera uma cobrança que incomoda. E se você é um produto novo, aí mete as caras e mostra para todo mundo, né? Porque você está apresentando um trabalho. Mas ligar para um cerimonial para pedir, não faça isso. Então, como criar essa rede de indicações? Sendo criativo, entregando valor, sendo sedutor. Ok, por onde começar? Vamos lá. Eu começaria criando a lista que eu mencionei lá no início do vídeo. Anota todas as pessoas do mercado que possam te indicar, né, como cerimonialistas, decoradores. E aí eu separaria em 3 grupos, né? Os que já te indicam, os que já têm alguma relação com você, mas não te indicam, e os que nem te conhecem ainda. E para cada um desses grupos você deve fazer uma comunicação diferente, porque os objetivos são diferentes. Segmentação, gente, é muito importante. Quando você mandar uma comunicação, tem que ser certinho para a pessoa que está escutando. Com o grupo que já te indica, você vai só reforçar essa parceria, facilitando o trabalho de te indicar. Produzindo, por exemplo, um catálogo virtual para que ele só precise encaminhar esse documento para os noivos, né? Facilitando o processo de apresentar o seu trabalho. Você pode avisar das novidades, porque quem indica está sempre precisando indicar coisas novas. Além de, claro, presentes de agradecimento, brindes de final de ano, convites para almoçar, eventos e tudo mais. Então você, né, fomenta essa relação.
A regra é a mesma para qualquer uma dessas 3 segmentações. É inventar uma maneira de entregar valor e não pedir simplesmente que te indique, porque você é legal, porque você tem qualidade e é confiável. Isso é pré-requisito, gente. Falar que é confiável, que tem qualidade, é pré-requisito. Você tem que mostrar o seu valor em design, em relacionamento ganha-ganha e principalmente em atendimento rápido e eficiente. A estrutura mais importante de uma relação saudável é a confiança. Não adianta sua boa relação ou amizade com ninguém se você não for uma opção confiável para apresentar para os noivos. Indicar alguém baseado apenas nas relações pessoais está cada vez mais difícil, porque os noivos, eles conseguem enxergar sozinhos as opções. Então, não se apoie só nas relações. Busca nelas, uma parceria para distribuição do seu produto, assim como se fosse um canal de vendas, Mas a responsabilidade de se fazer atrativo é sua, não é de quem está te indicando. Então, pensa nas estratégias para instrumentar esse canal, para ele vender mais e melhor, trazendo benefícios para os 2 lados. Então, para o cerimonial vai ser mais fácil te indicar porque está à mão essa forma prática que encanta a noiva. Você tem que entregar valor e instrumentar essa pessoa que te indica a te indicar. Vamos ao relacionamento com a segmentação de pessoas que poderiam te indicar, mas não te indicam por algum motivo. Seja porque já tem um excelente parceiro, de confiança, ou porque não lembra mesmo de te recomendar, apesar de vocês terem alguma relação. Esses casos, eles são bem interessantes porque eles podem apontar os seus pontos fracos. Afinal, por que ele não te indica? Não faça essa pergunta direta, por que você não me indica? Porque geralmente, se você faz essa pergunta, a pessoa se sente contra a parede e pode te dar uma desculpa. Mas tenta garimpar, nas conversas, o motivo e principalmente os diferenciais que ela encontra no seu concorrente que pesam nessa escolha. Se você tem qualidade, o mais provável é que esse cerimonial, ou no caso dos cerimonialistas, os hotéis ou decoradores, eles já tenham os seus parceiros fixos. E aí, a estratégia que eu te indico é ficar no banco reserva, na verdade, não é ficar, é pleitear esse espaço de banco reserva. Quem ele vai indicar quando o oficial não puder ou ele não agradar os noivos? É aí que muitos reservas conseguem entrar no jogo e às vezes se tornarem, oficiais. A estratégia é identificar qual tipo de cliente esse parceiro fixo não agrada. Qual a lacuna que você pode preencher? E se você tiver como atender esse perfil, se você conseguir identificar, você deve mandar um portfólio com esse lado bem exposto, mesmo que seu forte seja o mesmo produto do fornecedor oficial. Mas uma vez que você vira a segunda opção para X situações, aos poucos você vai conquistando seu espaço para fazer a venda de Y e Z também. Então, tenta entrar com alguma diferenciação. E não entre com a diferenciação focada só no preço. É normal a porta de entrada, para uma indicação por alguém importante ser pelo desconto. Porque é difícil encontrar uma diferenciação quando o fornecedor oficial também é muito bom e muito completo. Mas essa dinâmica, ela tende a engessar o seu valor. Então, se você decidir trabalhar com valor competitivo para ganhar o cliente, faz as contas e veja se é um acordo financeiramente viável, se ao invés de ser uma estratégia só de entrada, acabar achatando o seu valor por muito tempo. Então, se você entrar com valor menor para poder ganhar mercado, saiba que essa curva pode demorar mais do que você espera. E como conhecer pessoas novas, que poderiam te indicar, mas que você ainda não tem nenhuma relação? De várias formas, desde participar dos eventos, promover algum evento, enviar material digital, até ligar mesmo e conversar, chamar para um almoço. Qualquer forma criativa e com design de entrar em contato com as pessoas para apresentar o seu trabalho pode ser muito eficaz, mas você vai ter que testar e vai ter que ser criativo. Aplica tudo que você aprendeu, Para ser criativo, você precisa pesquisar, observar, fazer um banco de inspirações. Você precisa desenhar esse projeto. Volta lá na aula de Design Thinking e aplica para achar a forma ideal de contactar essas pessoas. Eu gosto muito de algumas opções. Por exemplo, mandar uma comunicação bem bonita por e-mail, com o seu portfólio, igual como que para quem já te indica, mas oferecendo algo a mais, ou um convite.
né, para um encontro, ou para um papo, ou para visitar, para apresentar melhor. E aí quem se interessar e responder a sua oferta, você foca a atenção. É melhor que já tentar ligar e marcar com cada um, porque às vezes as pessoas não gostam de encontrar sem conhecer. Então, às vezes, grandes parcerias vêm de onde a gente não imagina. E mandar esse e-mail para todo mundo é uma ação simples, fácil, e aí você aprofunda com quem retornar. Outra opção muito interessante, mas requer uma produção e muita criatividade, é o marketing de impacto. Alguma ação offline ou online que impacte um grupo grande de pessoas do seu meio e coloque a sua marca em evidência. Aqui no Casme é o que eu mais gosto de fazer. A gente fez um evento pro Hilton, né, que a gente usou vários jogos, a gente fez o álbum de figurinhas, o sarau do cerimonial. E essas ações, elas nos conectam com muitas pessoas novas que não tinham a menor relação com a gente. Eu super recomendo inventar pequenos ou grandes eventos para integrar as pessoas de uma forma impactante. Mas, pelo amor de Deus, o marketing de impacto requer impacto e não comida e bebida num local para conversar. É chato demais evento sem nenhuma criatividade, né? Não faça isso, é desperdício de recursos. Agora, para terminar, vamos ao relacionamento com o seu potencial cliente e com o seu cliente, o famoso CRM. A relação com o seu potencial cliente começa bem antes dele entrar em contato com você, né? Começa nas suas ações de marketing e com o funil de vendas que eu vou explicar nos próximos vídeos. Hoje o assunto é relacionamento pessoal. Então, vamos focar em quem pediu um orçamento e começou uma negociação com você. Primeira regra básica: tenha esses dados na planilha. É fundamental você ter os números exatos dessa reta final. Quantos orçamentos foram solicitados, quantos entraram em negociação e quantos fecharam. Sem esse controle, você não vai ter noção da eficiência das suas ações. Então, se você não controla essa conta básica do finalzinho do funil, você não vai saber como melhorar os seus relacionamentos. Relacionamento para vender e um bom atendimento é um patrimônio construído na empresa. Não é algo que se cria ou importe de outras empresas de um dia para o outro. É claro que você pode aprender muito com as outras empresas, mas você vai ter que aprender com o seu cliente. Cada produto tem uma forma de engajar e, por isso, tudo que foi visto até aqui vai ter que ser testado e melhorado com o tempo. Essa é uma parte que vale um pop bem feito, com textos, com exemplos, eventuais conflitos e tudo mais. Em uma relação com o cliente, tudo comunica. A demora para responder uma mensagem, a forma como responde ao ser contrariado e tudo mais. O arquétipo da marca precisa ser coerente. Porque se for, gente, o artista pode inclusive atrasar, pode ser grosseiro, pode ser atrapalhado. Não que isso seja uma indicação minha, porque eu acho que a concorrência vai aumentar de uma forma e trazer cada vez mais qualidade, que quem não tiver um diferencial realmente importante vai perder mercado se não tiver um atendimento excelente. Porque atendimento excelente é a parte mais fácil. A parte mais difícil é uma entrega excelente. Então, atendimento excelente, em breve todo mundo vai ter. Então, na minha opinião, não entra nessa de artista e seja eficiente no tempo de resposta, na organização dos processos de venda, nos contratos, mostruários e tudo mais. Essa é a parte mais fácil, né? Fazer o produto com diferencial é mais difícil. Os perfis de fornecedores de casamento são muito variados, né? Então tem alguns que mantêm uma relação bastante próxima com os noivos, como os cerimoniais, fotógrafos, e outros já são mais distantes, né? Bem típico dos produtos, onde os processos são automatizados. Mas quem presta serviço como fotógrafo, decorador, costuma ter uma intimidade diferente com os clientes. E se esse é o seu caso, não deixa de aproveitar essa possibilidade. Anota algumas coisas pessoais para quando falar, lembrar, perguntar. Ninguém vai te recomendar com mais autoridade do que um cliente. Então, pensa também nessa ação. O que você pode fazer para que as pessoas que já conhecem o seu trabalho falem de você ou te indiquem? Né? Após o casamento, o que você pode deixar com eles para facilitar essa recomendação? Se você pensou em deixar um bloquinho de cartões com eles, você não pegou o espírito da coisa. A ideia é sempre entregar algo que seja útil ou interessante para eles e que de alguma forma ajude a lembrar do seu trabalho e te recomendar. Então, mantenha essas relações. Não é porque a noiva não vai casar novamente que ela não vai ser uma excelente indicadora do seu trabalho.
Relacionamento é semente. Você não começa colhendo a fruta, né? Você começa criando um ambiente fértil e vai irrigando a relação na medida que ela cresce e amadurece. Então, cuidado também para não criar monoculturas, né? Elas são práticas e ficam na mão, né? É tudo mais fácil, você já conhece. Mas o ideal é diversificar bastante as suas relações para ter uma abrangência cada vez maior no mercado. Então, como dever de casa, comece a mapear suas relações. E não sinta culpa de procurar alguém porque tem algum interesse em comum, né? Em quase todos os países essa é uma atitude super normal, porque eles não misturam as coisas. Aqui fica parecendo que a gente quer ser amigo por interesse. E se eu disser que a intenção nem é ser amigo? Pior ainda, né? Fica parecendo que você aí é que é interesseiro mais ainda, né? Não quer nem ser amigo da pessoa. Então, como uma boa brasileira, eu te digo, pode mapear suas relações de forma estratégica, que isso não vai te fazer um robô frio. Não tem como brasileiro ser frio. Isso vai te fazer encontrar muitos amigos novos de onde você não encontraria se você não se aproximasse por interesse, por algum interesse em comum. Não é que você queira tirar vantagem. E é claro que como um bom brasileiro, né, que somos, a gente não vai cancelar amigos por desinteresse comercial, né? Apenas não vamos fazer negócios com eles, né? Não menospreze o poder dos relacionamentos. Esse é o marketing que dá mais retorno no curto, médio e longo prazo. Esse vídeo encerra os assuntos orgânicos, né? As ações básicas que a gente precisa fazer para criar um ambiente fértil para vender. E no próximo bloco, vamos começar a falar das ferramentas para a gente engajar, divulgar e fechar contrato. Um beijo e até lá!